Vou aproveitar que está aqui mais na frente, vou pedir para o Geazi fazer a leitura de Êxodo 33, a princípio, do verso de número 1 a 6. Êxodo 33, verso 1 a 6, o Geazi vai fazer essa leitura para nós. O anjo de Deus irá diante do povo. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Obrigado, Geazi. A nossa aula de hoje será sobre o capítulo 12 do livro que já tem sido estudado na sala desde o início do semestre. E o capítulo trata a respeito de como o avivamento acontece. E para essa aula, eu estou extraindo material desse livro, ok? Mas eu também quero aproveitar a temática que o livro trata a respeito de compreender a situação, para nós fazermos um pouco de uma análise da nossa própria realidade enquanto igreja evangélica, enquanto igreja reformada, a respeito do que o avivamento ele promove, e é o primeiro passo. Para o final, eu trago então no último slide uma oração, como uma oração que o próprio Martin Lloyd-Jones, o autor do livro, ele coloca como uma frase de fechamento do seu livro, que eu acredito que deve ser a nossa oração. Então, eu muito por algum tempo, talvez, eu evitei falar de tocar em alguns pontos particulares, para de repente não ser entendido como tratando de um assunto ou outro de forma indevida, ou até mesmo dando indireta para um segmento ou outro. A minha proposta para essa aula é fazer uma análise macro, fazer uma análise genérica, porque pontos particulares nós podemos tratar. Eu gostaria de pedir a sua participação, até mesmo para eu saber se de repente eu não estou sendo radical na minha análise, ou se de fato a nossa condição não está tão boa quanto alguns podem pensar. Posso contar com você? Estamos juntos? Podemos prosseguir então? Ok, eu gostaria de primeiro falar sobre o próprio contexto da relação do avivamento em relação ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante. Por que a gente volta ao Antigo Testamento para falar de avivamento? Porque é a palavra de Deus. Infelizmente, é no meio evangélico uma tendência ou de sacralizar o Antigo Testamento e colocar alguns elementos do Antigo Testamento como tem que ser dessa forma. E por isso que hoje você vê bandeira de Israel, candelabro, pessoas tirando leis do Antigo Testamento e tentando aplicar hoje como se fossem leis pétreas, né? Leis permanentes. Mas a proposta do Antigo Testamento não é essa. A proposta do Antigo Testamento é fornecer para nós princípios e histórias que nos mostram a operação de Deus ao longo da história, entre essas operações o próprio avivamento. Segundo lugar, é que a mensagem do Evangelho, a mensagem central, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, ela já está no Antigo Testamento. E nós vamos ver que a primeira mensagem de pregação de João Batista, de Cristo e da igreja primitiva, ela já é anunciada já ao povo de Israel, não é nenhuma novidade.
quando eles vêm e pregam, eles estão pregando aquilo que os profetas já pregaram. Então o evangelho é o mesmo, e esse mesmo evangelho que trouxe transformação, implicações e impacto lá naquele período que nós chamamos da antiga dispensação ou da antiga aliança, são os mesmos princípios que Deus opera na nova aliança. Há algumas alterações? Há, mas existem muitos princípios semelhantes. Terceiro lugar no slide, os próprios autores do Novo Testamento, Lucas no livro de Atos, o próprio Paulo, o próprio João, eles vão retomar essas passagens do Antigo Testamento para dizer aquilo que se espera da igreja no momento que eles estão escrevendo e hoje. Então, esses textos ainda são, como alguns dizem, fundantes, são essenciais para nós entendermos como o avivamento acontece. Por isso, o Martin Lloyd-Jones escolheu o texto de Êxodo 33. Porque ele tipifica, ele mostra, qual que é um padrão daquilo que se espera da reação do povo de Deus diante da sua real condição. Várias vezes ao longo da história do povo de Israel, o povo estava iludido na sua própria condição. Achavam talvez que estava muito bem, e Deus fala, a situação de vocês não é essa. Tem uma outra passagem, não sei se já foi tratada nas aulas anteriores, mas emblemática sobre isso é a passagem de Josias. Você sabe que o livro da lei, referência aos 5 primeiros livros da Escritura, só para retomar a sua memória, quais são os 5 primeiros livros da Escritura? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros ficou perdido. Já pensou durante séculos? O povo de Deus perder o livro da lei seria mais ou menos assim, como os crentes ao longo dos séculos perderam a Bíblia. Não tem mais a Bíblia. Sabe qual um filme que representa bem isso? Livro de Eli. O livro de Eli é exatamente uma sociedade que perdeu a Escritura. Você sabe que a sociedade do livro de Eli, o filme Livro de Eli, vocês já assistiram? Aquela é a descrição da sociedade do tempo de Josias. Eles achavam que estavam bem, foram para o livro da lei, qual a conclusão eles chegaram? Misericórdia, Senhor, se for para acontecer com a gente o que está escrito ali, nós estamos bem encrencados. Então, essa é a tônica de Êxodo 33. O povo talvez não tinha a real noção da sua condição. E por isso eu gostaria de falar brevemente do contexto desse texto que nós falamos, Êxodo 33. Vamos lá ao contexto. Primeiramente, Êxodo 33, toda essa passagem, é uma passagem da peregrinação do início da história de Israel como povo da aliança, como povo do pacto. E algumas coisas a gente às vezes deixa de perceber. Primeiro, a gente tem a impressão, a falsa noção de que Deus chamou Israel do Egito, fez aliança em Êxodo 19, deu os mandamentos em Êxodo 20 a 23, e aí o povo se tornou crente, né? Parece um processo muito instantâneo. Só que não foi bem assim. A história é um pouco diferente. O povo passou 430 anos na terra do Egito. Absorveu, assimilou a boa parte da idolatria, boa parte das práticas egípcias e do estilo de vida que eles tinham como a vida deles na terra do Egito. Quando Deus salva o seu povo e o chama para uma aliança, mas o povo ainda não sabia. E por ser um povo recém-liberto do Egito, era um povo apegado ao politeísmo. O capítulo anterior, Êxodo 32, nos mostra que Moisés subiu ao monte para receber a lei de Israel, as tábuas da aliança. Só para fazer uma observação, a gente vê muito material de criança, quando fala das tábuas da lei, o que está escrito nas tábuas da lei? Você foi criança, foi criado na igreja, sabe? O que está escrito lá? Os 10 mandamentos, né? Que bonito, mas está ensinando errado as crianças. As tábuas da lei continham provavelmente Êxodo 20 a 23, não só os 10 mandamentos. Então, quando Moisés quebra as tábuas da aliança, ele não está apenas quebrando aquilo que continha os 10 mandamentos, continha todos aqueles capítulos de Êxodo. Então, só um detalhe: se você vir um material infantil com seu filho, que tiver essa imagem, explique para ele que essa imagem está errada. Infelizmente, as editoras cristãs não prestam desserviço
não olhando para a Bíblia e reproduzindo aquilo que receberam. Só um detalhe que me veio à mente, dando aula para criança, de vez em quando a gente tem que pegar essas coisas. Mas enfim, Moisés subiu ao monte para receber a lei. Nesse meio tempo, eles falaram, peraí, esse Moisés a gente mal conhece ele, né? É um Deus que agora nós estamos ouvindo falar melhor. Nós estamos sem líder. E todo mundo sabe que, como é que é aquele ditado, gente? Quando o gato sai de casa, os ratos fazem a festa. Como é que é esse ditado? É isso aí mesmo, né? Foi mais ou menos a descrição do que aconteceu. Moisés subiu ao monte, eles sabiam por que Moisés tinha ido para lá, quanto tempo talvez ele ia ficar, mas o povo então se aproveitou da ausência de Moisés e retomou rapidamente aquilo que eles já conheciam, que era o politeísmo. E então, vocês sabem que eles tiram os brincos, eles tiram os anéis, tiram os colares, tiram um monte de coisa e fazem um bezerro de ouro. Ou seja, o povo de Israel era um povo bem rico, né? Tinham recebido dos egípcios muitos presentes, mas era um povo que tinha muito ouro. Eles eram escravos, mas Deus fez eles saírem ricos da terra do Egito. Que os egípcios deram para o povo de Israel, dizendo assim, já que vocês vão com tudo. E deram as coisas. Só que eles pegam isso e fazem um bezerro de ouro. E o próprio Deus fala para Moisés, Moisés, é melhor você descer. A coisa lá embaixo, degringolou. Engraçado que eles cercam a Arão, como se fosse uma turba, e falam assim, e pedem gentilmente a Arão, Arão, nós gentilmente queremos pedir a você que faça para nós um bezerro de ouro, que é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E Arão faz. Essa passagem era bastante curiosa, mas enfim. Então o contexto que o povo tinha desagradado profundamente a Deus. É aí que entra Êxodo 33, quando Deus vai chamar o seu povo para ter uma postura e ver a sua real condição. Ou seja, quando chega a Êxodo 33, quando a gente fala de avivamento, quando a gente pede para Deus avivar alguma coisa, o que nós estamos assumindo com isso? Quando a gente faz essa oração, a gente tem que saber bem que a gente está pedindo a Deus o que nós estamos falando para o Senhor. Mais temor, André? Mas mas deixa eu ver se consigo chegar aonde. Quando a gente ora, fala, Senhor, aviva alguma coisa, o que nós estamos assumindo? Que a coisa não está bem, né? Então, quando a gente ora pedindo avivamento, é mesmo que a gente está dizendo para Deus, Senhor, a coisa está feia. Em todos os termos. Quando você vai olhar o avivamento dos Estados Unidos no século XVIII, Jonathan Edwards, o avivamento dos Estados Unidos no século XIX, com Charles Hodge, entre outros, País de Gales, a gente percebe que Deus deu avivamento a países cuja situação social, religiosa, política estava fracassada. Então, se nós estamos entendendo que precisamos orar por avivamento, o que nós estamos assumindo para o nosso próprio país? A coisa não está boa, né? Senão a gente precisaria orar para o avivamento. Pois, se você for pensar bem, o pessoal fala muito dos Estados Unidos como um país emblemático, exemplar, mas se Deus teve que dar 2 avivamentos a esse país, é porque a coisa não estava boa, né? Historicamente. Eu não vou falar do panorama histórico dos Estados Unidos nessas épocas, mas não se engane, não era um país mil maravilhas, tá? Era uma situação social, política e religiosa deplorável. Mas eu vou falar um pouco mais para frente de péssimos calvinistas, teve nos Estados Unidos, mas em outros países, mas eu vou chegar lá. Só que eu queria aproveitar o ensejo da ocasião e, de repente, fazer uma reflexão. Se a gente está falando sobre avivamento e uma parte do avivamento é reconhecer nossa situação, a pergunta, nós temos reconhecido a nossa situação? Nós temos lido o nosso país da maneira correta? Pois pode ser que a nossa leitura não está tão exata. E aí eu quero propor aqui algumas análises, alguns elementos macro, para a gente pensar como está a nossa condição como país, como igreja evangélica e como igreja reformada. Esses 3 pontos. Se eu estiver errado, me corrija. Ou se de repente eu estiver aliviando demais, também a gente pode aprofundar essa análise. Primeiro, as redes sociais. As redes sociais é o típico espelho
do nível de conteúdo religioso, ético do nosso país. Eu não estou dizendo que as redes sociais são apenas uma coisa ruim, mas o meu apontamento é que se olhar a rede social como um paradigma, como uma amostra da nossa nação, nós estamos bem encrencados. Porque o nível de superficialidade bíblica é um negócio assim, tipo um ribeirinho, um córrego de 5 centímetros de profundidade. As pessoas reproduzem senso comum, informações não verídicas. Vai dizer que, sinceramente, crente postando fake news na rede social é uma vergonha. É uma vergonha. Você pode achar que não, mas para mim é uma vergonha. Tem que realmente orar e pedir perdão a Deus. Está transmitindo mentira. Mas não é só isso, a maneira como as pessoas se exibem, se degladiam, isso próprio cristão, contra cristão, um negócio vergonhoso. Os cristãos tomam uma postura, já vem lá nos comentários, outros cristãos falando totalmente o oposto. Aí para alguém que é de fora e convivendo com não crente, ele fica assim, mas peraí, vocês não são crentes? Não são cristãos? Por que vocês estão tão diferentes dessas opiniões? Vocês não têm o mesmo Senhor, a mesma fé, um só batismo? Por que está tanta divisão? Para mim esse é um ponto complicado. Além disso, acho que falta um pouco de avaliação bíblica e crítica da igreja sobre a sua posição na sociedade. Se nós estamos pedindo a Deus por avivamento, uma das coisas que nós estamos assumindo é que a igreja tem falhado na sua tarefa. Porque se ela estivesse cumprindo a sua tarefa de acordo com a vontade de Deus, não seria um assunto, não seria um pedido que a gente faria. A igreja evangélica brasileira não tem consciência do seu papel social. Afinal, que papel social se só pensa na religião no domingo, né? O Brasil, a cultura brasileira, eu tenho alguns textos, se você quiser ler sobre isso, já se mostra que desde o catolicismo romano, vindo da Península Ibérica, implantado no Brasil a partir de 1500, passando pela colônia, depois do protestantismo, a religiosidade brasileira ela teve o caráter nominal. Desde o catolicismo romano, a gente acha que o protestantismo rompeu com isso. Não rompeu. Ele continuou nominal. Protestante, mas nominal. Então, falta um pouco dessa reflexão. Terceiro, eu vou sobre uma análise mais macro, dessa realidade mais da igreja. Veja, vamos dizer assim, um evangelicalismo recalcitrante. O que é algo recalcitrante? Você já lidou com animais tipo jumento, burro, que são animais de perfil recalcitrante, ou seja, teimosos. Tem um ditado em inglês que diz assim, as stubborn as a donkey. Tão teimoso quanto um animal desse. O evangelicalismo não tem assumido que algumas de suas posturas são paradoxais. Eu vou falar isso no próximo slide. O que eu acho que é paradoxal nessa postura evangelical brasileira? E recalcitrante porque não assume o erro, não assume a sua falha. E um primeiro princípio do avivamento não é a igreja voltar os seus olhos para a sociedade e falar, olha como essa sociedade está corrompida, deturpada. Mas muitas vezes movimentos de avivamento é quando a própria igreja se reconhece como pecadora, falida e que está bem distante do padrão de Deus. Vamos dar uma olhada então nessa igreja evangélica brasileira? Eu queria só reproduzir aqui uma frase que eu achei muito interessante. Ele não é um autor cristão, mas eu concordo com ele. Humberto Eco disse uma coisa muito importante: redes sociais dão direito à palavra a uma legião de imbecis. E é isso mesmo, infelizmente. Há muita imbecilidade nas redes sociais. Eu transito, eu gosto de rede social, mas infelizmente o Humberto Eco, eu não tenho como falar que ele está errado. Mas vamos voltar um pouco a crítica para o nosso meio? Por que o meio reformado não tem sido usado até hoje no Brasil, ou não está sendo para um avivamento, uma grande reforma? Primeiro, que é um dogmatismo. O reformado, ele tem no seu DNA um apego muito grande à doutrina. Está correto. Só que percebe-se que é um apego isento e alheio
ao que essa doutrina impacta em todas as áreas da vida. Porque lá no século XVI, da Reforma Protestante, para um reformado protestante daquela época, você não dividia política, religião, economia e sociedade. Você não afirmava uma coisa em doutrina e negava outra na ética. Para ele, tudo andava junto. Só que hoje esses reformados só são reformados na profissão. Virou um slogan muito bonitinho, falar eu sou reformado, porque eu vi 2 vídeos na internet e agora eu me virei reformado. Mas na vida dele continua a mesma coisa. Então há um dogmatismo apenas idealizado, frio, sem penetrar, sem impactar a maneira como essa pessoa vive. Além disso, a aderência no meio reformado a algumas posturas éticas que para mim são estranhas à Escritura. Você pode discordar de mim, mas eu vou falar algumas. Por exemplo, é triste quando você vai tratar com um cristão na relação comercial. E a primeira pergunta que o cristão te faz, sabe qual que é? Espera aí, mas tem que ser com nota ou sem nota? Eu estou falando de uma pessoa crente, que ela está perguntando para você o seguinte: a gente vai junto defraudar o Estado ou não? O que você acha? Porque, né, se for sem nota, a gente faz um preço melhor, você não precisa declarar que me pagou, nem eu preciso declarar que eu recebi. Isso não tem uma coisa errada? Você não acha que isso não tem não está, assim, está deplorável? Porque, sinceramente, se a pessoa precisa te perguntar isso, é porque ela já faz isso como o seu modo de operação. Ele está falando de uma pessoa cristã. Deixa eu ser mais exato, eu ouvi isso de uma pessoa que é membro da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Assim, então, além disso, as pessoas elas vêm conversar comigo assuntos que não são assuntos corretos. Estava conversando com a pessoa ontem, amo de coração, mas ela estava querendo me convencer ontem que uma das coisas que tem que acabar no nosso país é o seguro-desemprego. Eu falei assim, para mim tem que acabar, não tem que ter seguro-desemprego. Eu fiquei pensando, olha, eu acho que há muita gente que faz uso errado de um direito do trabalhador, concordo. Só que se você acabar, veja aqui comigo a lógica. Se acabar, então, é um recurso que o Estado não vai ter que, vai ter que desprender em prol do trabalhador, eu concordo. Então, em tese, vai diminuir a carga tributária, o Estado vai cobrar menos? Tem minha dúvida. Segunda a ponderação, se acabar com esse direito e outros, alguns empresários, o que eles vão fazer? Eles vão reverter em investimento para aumento de emprego ou eles vão embolsar esse valor? Aí eu perguntei para ele, do ponto de vista cristão, é correto então chegar à conclusão que se você tirar uma coisa, aquele que está rico vai ficar mais rico? É correto a gente, em termos cristãos, pensar assim? Eu não concordo. Tem autores, David Koizins vai falar disso, que isso não é uma política que deveria ser uma política cristã, entre outros. Para mim é uma postura ética estranha à palavra de Deus, porque a Bíblia fala claramente, qual que é a religião verdadeira, pura, sem mácula de Tiago? Você lembra desse verso, Tiago 1,26? Qual que é a religião pura e verdadeira lá? Cuidar dos órfãos e as viúvas e manter-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião bíblica. Mas o meio evangélico reformado tem tido posturas estranhas a isso, na minha opinião. Discordo de reformados que têm essa tendência, essa defesa. Para mim uma defesa que não está olhando historicamente a construção do nosso país, como chegou a esse ponto, e não está vendo o impacto social de algumas propostas, infelizmente, como essa desse amigo meu que queria me convencer. Por último, há um ostracismo missional em si mesmado, ou seja, é o que nós sabemos de igreja reformada, gente, é uma igreja que vive para si, volta-se para si, está suficiente nisso. Ora, veja bem, se eu pelo menos eu penso estar correto nessa minha avaliação, e não estou sozinho, eu tenho para mim que se houver um avivamento no Brasil, com o cenário de hoje, ele não começa pela igreja reformada, ok?
O Augustus Nicodemos defende isso também. Porque convivendo como ele convive com os pentecostais, em termos daquilo que o avivamento representa, eles estão mais próximos do que nós. Então, é um palpite. Pode ser que seja diferente, mas o cenário atual não tem nos levado a pensar de outra forma. E aí eu queria trazer a frase de um autor que eu gosto bastante. Para mim, uma das melhores análises sobre o protestantismo, sobre a relação entre o calvinismo e a sua relevância social. Jean Delumeau, um historiador francês, ele diz o seguinte: na verdade, o protestantismo não engendrou em seus fiéis a mentalidade capitalista, a não ser na medida que perdeu seu tônus religioso e se tornou infiel a Calvino. A última parte. A não ser na medida que perdeu seu tônus religioso e se tornou infiel ao capitalismo. O que o Jean Delumeau está falando? Sabe quando o protestantismo se tornou falho? Quando ele aderiu ao capitalismo, e quando ele aderiu ao capitalismo, ele se tornou infiel ao próprio Calvino. Então, calvinista que defende preceitos capitalistas, entre outros, sem refletir a sua própria fé, ele está sendo infiel a Calvino. Ele é um péssimo calvinista em termos teóricos. Se Jean Delumeau estiver correto. E quem traz essa citação é o Hermes Steinmeier, num dos últimos capítulos dele sobre João Calvino. Ele traz essa citação. Mas tem uma outra passagem que eu gostaria que chamasse a sua atenção, porque a gente fala muito de calvinismo, de ser reformado, mas infelizmente, ao longo da história reformada, nós temos péssimos exemplos, infelizmente, de calvinistas. Veja o caso desse exemplo aqui. Mas por detrás de Wallenstein, Wallenstein era como se fosse um pirata, ele roubava cargas. E aí vai dizer que, mas por trás de Wallenstein estava, sabemos-lo hoje, um outro homem. Que homem? Cuja presença por muito tempo oculta só recentemente foi revelada. Hans de Witt. Eu tentei achar a foto do Hans de Witt na internet, não consegui para trazer aqui. Não sei porquê, não tem foto dele. Hans de Witt, um calvinista da Antuérpia. Hans de Witt, apesar de professar o calvinismo até o fim, era um péssimo calvinista. Bom, trocando em miúdos, ou em outras palavras, pode ser, irmãos, que a gente não está compreendendo a nossa situação. Cássio? Oi. Pastor, se puder voltar só no slide anterior aí, eu achei que foi muito rápido e ficou um pouco raso aí do capitalismo. Volta lá. Pode voltar aí, por favor, gente. Não estou entrando no campo nem político, nem nada. Não, sim. Entendeu? Porque eu acho que aí tem que dar aquela ponderada. Na verdade, o protestantismo, a não ser na medida em que perdeu o seu tônus religioso, se tornou infiel a Calvino. Eu acho que os dois lados são bem... É bem importante a gente ver isso aí. Porque eu também concordo que não dá para ser capitalista, né, e ser, como o senhor falou aí, calvinista, vamos dizer assim, sem primeiro observar o que diz a Escritura sobre isso ou aquilo. Mas eu achei que ficou muito raso, porque também o socialismo, não estou defendendo um ou outro, né, quando ele se fecha, quando ele fecha os olhos à fé e aos nossos conceitos e preceitos calvinistas, ele também se perde. Então, como a gente vai se posicionar, por isso que é uma pergunta e não uma crítica, como a gente vai se posicionar, por exemplo, eu sou liberal, eu sou a favor de uma política liberal, mas totalmente inclusiva às políticas sociais. Então, como que a gente fica, como que a gente calvinista, aí eu vou entrar num campo já bem perigoso. Olha, para mim isso é um paradoxo. Assim, porque eu me pego em várias situações desse tipo. Poxa, isso aqui está errado no capitalismo, entendeu? Mas eu tento não entrar no campo da política, mas é tão difícil, porque eu começo a me questionar, né, na visão e na instrução reformada que eu venho recebendo, e eu gosto de me questionar sobre isso, que eu acho que a dúvida ela é importante, e eu tento me colocar nessa parte de inclusão social e capitalismo. Ótimo. Luciano aqui, o próximo. Ok, antes do Luciano falar, Cássio,
Tem um livro, está emprestado comigo, é do Jonatas, leia ele, Visões e Ilusões Políticas, David Koizens, ok? A resposta está lá, eu vou resumir aqui para você alguns elementos. Primeiro, o liberalismo, seja como filosofia política, econômica ou política, há incompatibilidades, incoerências, incongruências inerentes à fé cristã. Primeiramente, porque o liberalismo ele apregoa uma liberdade do indivíduo acima, isso é o liberalismo clássico, você vai pegar John Locke, Adam Smith, Jacques Rousseau, entre outros. Ele afirma uma liberdade do indivíduo acima do bem social. Além disso, a concepção de um Estado que ingere o menos possível dentro da economia. Ok? Agora, qual o problema em relação à fé cristã com o liberalismo? Primeiro, a gente sabe que o ser humano não é livre, né? Ele não tem liberdade. O ser humano no estado não regenerado, o que ele é? A Bíblia fala dele. Ele é um escravo do pecado. Então, você absolutizar a liberdade humana, você está dizendo que é uma coisa contrária à Escritura, porque o homem ele é escravo do pecado quando ele é não regenerado. Então, primeiro é isso. Segundo, aí vale um pouco da perspectiva cristã sobre o papel do Estado. É claro, na época de Calvino e de Lutero, você não tinha o Estado ainda, não tinha essa concepção de Estado. Hoje nós temos. A pergunta, qual o papel do magistrado civil, para usar uma linguagem mais reformada de Calvino e outros? Qual o papel do magistrado civil perante a sociedade? Se você for olhar lá em Calvino, o Hermes Steinmeier fala disso. E Calvino fala disso no último capítulo das Institutas, o último volume. É como cereja do bolo. Calvino faz uma reflexão sobre o magistrado civil. Pois bem, para Calvino, o magistrado civil ele serve para garantir o direito à pessoa aquilo que ela alcançou pelo seu trabalho. Então eu vejo que Calvino concebe o magistrado civil que ele tem que proteger o bem do cidadão que ele alcançou de forma lícita aquilo. Se ele alcançou de forma ilícita, Calvino diz que essa riqueza ela é impura, ela é errada. As implicações disso deixa para outro momento. Mas Calvino coloca uma outra função do magistrado civil que eu acho que tem a ver com a tua pergunta. Ele fala que o magistrado civil, a autoridade, tem que promover a justiça na sociedade. Aí eu fico pensando, se essa é a função, e eu concordo com Calvino, à luz de Romanos 13, uma das formas da autoridade de fazer isso é através da economia, não? Afinal, tudo gira em torno da economia. Então, um Estado que não tem ingerência na economia é um Estado, do ponto de vista cristão, que não é cristão. Porque ele tem que ingerir para equilibrar e equacionar algumas coisas. Então, eu diria assim, Cássio, eu não assumo o postulado liberal absoluto, eu não me rotulo como liberal. Não dá. Assim, é uma opinião minha. Se você tem o Franklin Ferreira, teólogo, reformado, que defende o livre mercado, entre outras coisas, mas eu acho que o ponto de vista cristão não vai a tanto. Eu acredito que do ponto de vista reformado, a gente teria que questionar algumas estruturas do modo econômico atual. É claro, não chegamos ao socialismo, porque ele é utópico. Ele não vai ser implantado dessa forma como é pensada. Mas não dá para associar a fé cristã ao capitalismo de forma integral. Não dá. Concordo com você. Se você vai ser um liberal calvinista, eu acho que a minha proposta para você, outros que têm o direito de assumir essa postura, é falar assim, repense o liberalismo à luz da fé cristã e da história do cristianismo, que eu acho que vai dar uma boa visão. Até mesmo aquele que assume talvez um socialismo mais radical, eu acho que tem que repensar, porque existem elementos também de incompatibilidade com a fé cristã. O nacionalista, o conservador. O David Koizens vai fazer essa análise, vai mostrar para nós como que não dá para associar diretamente, integralmente a fé cristã com nenhuma dessas correntes. Todas elas apresentam incoerências com a fé cristã. Luciano? Eu ia falar exatamente do livro aí, né? Que eu também tenho o livro, uma indicação do Jonatas. O nosso ambiente atual político, ele é muito polarizado, né? Então, de qualquer maneira, você falou de capitalismo. Me parece, assim, a aparência que dá é que são duas coisas, né? Ou você é socialista ou você é capitalista, né? E a análise que você está fazendo aí, eu acho que não é essa. Até o livro, o livro vai fazer lá, né?
ele vai criticar a ideologia, de certa maneira, em relação a uma idolatria à ideologia. Sim, sim. E a questão bíblica, ela vai muito além da questão de capitalismo, socialismo, anarquismo, vamos colocar nacionalismo, né? Uhum. Porque todas essas teorias, ou vamos colocar aí, né, essas possibilidades que nós temos ideológicas, elas não estão 100% de acordo com a Bíblia, nenhuma delas, né? Se você pegar, por exemplo, um comunismo soviético lá, você vai ver que tem uma série de erros lá que não são bíblicos, né? Da mesma maneira, o nacionalismo, né, vamos colocar aí, ali entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente viu o que deu também. Então a questão mais é em relação eu acho que a crítica que ele está fazendo aí, falando de Calvino, é o seguinte, que se Calvino chegasse aqui hoje e visse a realidade do capitalismo brasileiro ou da igreja brasileira em relação ao capitalismo ou ao materialismo, talvez aquilo seria inconcebível na cabeça de Calvino para hoje. Sim, sem dúvida. Assim como se Calvino chegasse na União Soviética em na década de 30, ele ia também achar que teria coisas ali inconcebíveis em relação ao comunismo que foi implantado lá. Sem dúvida. Então acho que mais ou menos a crítica dele é nesse ponto. Agora, se a gente focar aí entre capitalismo e socialismo, o comunismo, o anarquismo, imaginando que existe uma ideologia cristã, não existe. Exatamente o que a Bíblia fala, né? Tentar enquadrar isso dentro dessas ideologias, eu acho que a gente está cometendo um erro, porque a Bíblia, na verdade, a ideologia bíblica, vamos colocar, o que ela está falando aqui vai mais além disso, e nenhuma dessas ideologias casam exatamente com a Bíblia, né? Ok, o Jazik também pediu, enquanto o microfone é trazido, esse é o ponto. A crítica do Jean Delumeau é mostrar o seguinte, que o momento de erro e falha do protestantismo calvinista foi exatamente quando ele aderiu ao capitalismo sem pensar elementos do capitalismo que são contrários à fé cristã. Nesse ponto ele se tornou infiel a Calvino. Essa é a crítica dele. Pastor? Sim. Só um minutinho, Jazier. Deixa eu passar só um pouquinho para perder, porque senão eu perco meu raciocínio junto com o Luciano aqui. O que eu vejo muito hoje dentro das nossas igrejas é o seguinte fator. A gente quer estudar a Bíblia segundo a visão do socialismo, segundo a visão do capitalismo e segundo a visão de outras, vamos falar, de outros movimentos que existem por aí. E não ao contrário. Eu vejo muito hoje uma discussão do que é ser capitalismo, o que é ser socialismo em relação à Bíblia. E não o que a Bíblia é em relação a essas, vamos dizer, essas duas, né? Então, assim, o que me preocupa muito em relação a isso, e eu vejo que hoje a gente está discutindo algo, está debatendo algo, que é o que tem que ser essencial. O que é a palavra de Deus em relação a isso? Entendeu? O que nós podemos ser é extremismo. Ah, não, eu sou isso, porque isso para mim é o correto. Então eu vou levantar essa bandeira e vou defender afincamente para o resto da minha vida. Entendeu? Entendi. O Geazi aqui na frente, depois o Douglas também. A minha intenção era exatamente essa, era provocar um pouco mesmo, para a gente pensar algumas coisas sobre isso. A Geazi. Pastor, voltando ao assunto da aula, sobre o avivamento, quando o senhor acerta que a necessidade de alcançarmos o avivamento é o reconhecimento que nossos erros, que nós estamos maus, com a afirmação do reverendo, o senhor citou, se ele disse que nós não estamos mais distante de um avivamento do que os pentecostais, seria correto afirmar que eles estão mais próximos de reconhecer que eles estão mais ruins em relação à palavra e que nós nos achamos muito certos. Por isso a percepção do reverendo Nicodemo, será nesse que você está falando nisso? Será que ele percebeu que com a convivência deles, ele enxerga mais uma possibilidade dos pentecostais reconhecerem que estão errados a ponto de receber o avivamento? O reformado está tão certo de que está certo, que não reconhece assim tão facilmente? Eu não vou dar resposta por ele, porque a fala dele foi que ele
falou isso inclusive na comemoração de 500 anos da Reforma aqui na primeira igreja de Goiânia. Mas com base na afirmação dele, o que eu posso responder é o seguinte: por que o pentecostalismo tem avançado muito? Primeiro porque muitos pentecostais estão reconhecendo que baixa teologia que eles receberam de herança não está nas escrituras. E por isso eles têm se aproximado muito e bebido muito da teologia reformada, mas sem aquela tônica que de alguns reformados, tipo, eu sou reformado e isso me basta. O fato de que eles têm que se quebrantar diante de Deus, pedindo misericórdia de Deus, porque até um momento eles estavam praticando e crendo em muita coisa errada. O que o reformado, mesmo tendo a teologia correta, às vezes não se dá ao quebrantamento e a reconhecer, realmente eu posso ser reformado, mas o meu calvinismo ele é de fachada. É um calvinismo de profissão, mas não de prática. Os pentecostais eles já têm tentado viver a doutrina que agora eles têm se aproximado na sua integralidade. Talvez por isso a proximidade em termos assim desse assentimento, entendeu? Pelo menos é a minha avaliação. Pode ser que outros tenham. Douglas? Liga aí. Reverendo, é só uma observação sobre a infiel a Calvino, que até onde eu sei, o que Calvino disse foi: trabalhe o máximo, ganhe o máximo, economize o máximo para ter com que socorrer os necessitados. Sim. Calvino defendia que o propósito do lucro era um propósito não do lucro excedente para ser embolsado de forma individual, mas o propósito do lucro excedente era para investir na sociedade em termos de avanço, em termos de contribuição social e em termos de assistir aquele que não tem. Só que Calvino também, ele era também assim, o pessoal, mas por exemplo, eu ouvi na minha faculdade, mas Jesus era comunista. Pô, não dá, né? É um anacronismo. Aí eu falei, não, aí já pulou o corguinho, né? Como diz aqui em Goiás. Só que o ponto de Calvino em Genebra, por exemplo, em Genebra, se a pessoa não quisesse trabalhar, tendo condições de trabalhar, ela era gentilmente convidada a morar fora da cidade. Então, para aquele que acha que Calvino aliviava a mão em relação aos trabalhadores, não, fala assim, você tem condições de trabalhar? Tenho. Você tem vaga aqui em Genebra para, sei lá, aprendiz de sapateiro, você quer? Não, não quero. Mas você tem saúde? Tenho. Mas você não vai trabalhar? Não. Calvino falava, então, por favor, faça-nos o favor social de morar fora da cidade. Então, assim, mais ou menos nesse nível. Era isso que ele promoveu lá. Até aí tem harmonia com Paulo, né? Sim. Tem um trabalho que não coma. Exato. Também assim, alguém ficar pendurado no Estado, defraudando o Estado, sem produzir, sem realmente dar uma contrapartida, isso aí, do ponto de vista bíblico cristão, está completamente equivocado. A Gleiciane tinha levantado e depois o Paulo. Eu vou voltar aqui para os assuntos, se vocês me deixarem, tem mais slides. Isso aqui é só o princípio. Gleice. Só voltando no assunto sobre as redes sociais. É um assunto que me intriga muito, porque como é novo, é recente esse boom assim dessa nossa exposição, eu me pergunto qual é o meu papel ali. O que eu reflito através daquilo que eu mostro, ou que mensagem eu quero passar. Ao mesmo tempo, o que o pessoal quer ver, será que é o que mais importa? Porque também tem uma certa necessidade também de aceitação, porque se tiver pouca curtida, pouca visualização, não está tão legal ou não é tão interessante. Mas aí, voltando, pensando sobre o avivamento, sobre a nossa postura, é algo que eu fico me perguntando. Ao mesmo tempo, se eu também não quero participar me expondo, o que eu consumo, o que eu estou mais procurando ou me tornando com aquilo que eu consumo. Entendi. Olha, Gleice, essa é uma pergunta bastante abrangente, mas eu diria o seguinte, em termos de um papel cristão dentro das redes sociais, isso que eu já vi cristãos fazendo, primeiro, é dar uma equilibrada nos radicalismos, sabe? Você tem muita polarização. Deixa eu dar um exemplo factual.
Lembra daquela situação em Pacaraima, em Roraima, dos venezuelanos entrando na fronteira brasileira, teve gente que teve a tenda queimada e tal. Aí, assim, posta notícia no perfil do Instagram, aqui o Mais Goiás, aqui mesmo. Postou, e é claro, choveu comentário. E comentários, assim, dos mais absurdos do tipo, é um bando de desocupado, tem que voltar para o país, não vir para o nosso país, né? Como se o brasileiro não mudasse para outro país, né? Aí alguém, um cristão, entrou, falou assim, poxa, gente, assim, não estou dizendo que alguns não sejam desocupados, mas onde está a compaixão, a empatia com o próximo? A pessoa que eu conheço, olha, foi detonada, porque não era tipo de coisa que as pessoas ali estavam querendo ouvir. Ele tentou voltar assim, peraí, mas a gente não está sendo muito polarizado e muito radical? E eu concordei completamente com a fala dele. Assim, se há desocupados ou não, é uma coisa difícil de medir. Mas a questão da fronteira e de imigração tem que se haver um pouco, pelo menos, de compaixão, né? Assim, um mínimo de compaixão. Mas algumas pessoas não estavam ali no Instagram querendo ouvir isso. Queria o discurso assim, não, tem que voltar para a Venezuela e tudo mais, porque o nosso país já é uma bagunça, vai virar uma bagunça ainda maior. Esse tipo de fala que para mim é bastante idiota, mas estava lá. Eu queria voltar aqui para o nosso estudo, depois do Paulo, então, voltar aqui para o Êxodo 33, que já é o próximo slide. Paulo? Rapidamente sobre a pergunta do Geazi, comentando o diagnóstico do reverendo Augusto Nicodemos sobre os pentecostais e os reformados brasileiros. O que eu tenho refletido no assunto é que talvez, também não quero dizer por ele, mas o que a gente observa é que, inclusive Martin Lloyd Jones fala isso, que um dos obstáculos ao avivamento é a ortodoxia morta. Sim. E talvez a leitura que nós possamos fazer é que entre os pentecostais, embora haja alguns desvios doutrinários, nós vemos neles mais sede de Deus, mais interesse pela busca da ação do Espírito Santo no meio deles. É evidente que há excessos. E entre nós, os reformados, nota-se uma ortodoxia morta, que nós temos apego à verdade doutrinária, mas aquela verdade doutrinária não impacta a nossa vida. E há uma evidência nisso, é que nós vemos que quando há grandes avivamentos, há um ímpeto da igreja nas missões. E os pentecostais são muito mais empenhados na evangelização e nas missões do que nós reformados. Então, talvez por isso, pelo vigor deles, por mais fervor, é que haja a impressão de que talvez, se Deus se manifestar no avivamento, Ele vai usar a teologia reformada para ter influência no meio pentecostal e aí abençoar a nação. Concordo. Vamos então ao nosso próximo slide. Obrigado pela participação, irmãos. Deixa eu passar desse... Ok, então... Para o Martin Lloyd Jones, quais são os passos, ou o que acontece quando se observa em termos de avivamento? O primeiro passo é compreender a situação. E é isso que se vê em Êxodo 33, porque o verso 4, se você voltar a sua Bíblia lá em Êxodo 33, vai dizer uma coisa interessante da atitude de Israel quando confrontado a respeito do seu próprio pecado. Diz o seguinte, Êxodo 33, verso 4, que o Geazi leu. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Ou seja, a atitude de prantear e não vestir os atavios era um sinal extremo de profundo lamento. Seria mais ou menos como dissesse em outras palavras, alguém que vestiu veste de luto durante um bom tempo, compreendendo a decadência da sua situação. Porque veja bem, o ato de Israel foi extremamente sério. Tão sério que Deus chegou a falar para Moisés, Moisés, faz o seguinte, você está aqui no monte, eu vou matar todo mundo e fazer de você um outro povo. Moisés fala assim, não Senhor, longe disso. Moisés assume o papel de mediador e fala, se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do livro da vida. Você veja bem o grau, a seriedade da ira de Deus contra esse povo. Claro, eles sofreram, mas eles compreenderam a sua situação. E essa atitude deles de coletiva é a ideia de mostrar que eles compreenderam esse grau de decadência.
Um outro ponto importante de compreender a situação é qual o parâmetro, qual que é o modelo, qual que é o exemplo, em que nós devemos balizar a nossa avaliação. A gente tende a avaliar muito a nossa situação à luz de igreja A ou B em nosso próprio contexto. Mas que tal a gente voltar a avaliar a situação da igreja em relação à igreja primitiva naquilo que ela tinha de características? Vá lá em Atos 2, versos 42 a 47. Vamos dar uma olhada como era essa igreja primitiva em sua vida interna e externa. Atos 2, 42 a 47. Eu pedi para o Fábio ler para nós este texto. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ótimo, obrigado, Fábio. O que você percebe de forma bem rápida nesse relato de Lucas sobre a igreja primitiva? Havia uma qualidade da comunhão interna e da vida interna dessa igreja. Eles perseveravam unânimes no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Como consequência, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava a eles. Ou seja, a igreja primitiva, claro, para o seu próprio contexto, ela não estava, a princípio, preocupada assim, como é que nós vamos alcançar as pessoas de fora? Porque se a igreja, ela tem em si, internamente, essas características, o seu testemunho externo e a aderência e a vinda de pessoas para o seu meio convertidas será um processo natural. Em outras palavras, eu tentei resumir numa pergunta para a gente pensar sobre como avaliar a condição da igreja. Para mim é algo claro, responder a pergunta seguinte: a igreja, de forma geral, tem sido o sinal visível da presença de Deus no mundo? A igreja, enquanto coletivo ou singular, tem sido o sinal para as pessoas de fora que Deus está presente nesse mundo? Se a gente não consegue responder com um sim enfático, há muita coisa então para nós pensarmos sobre isso. O segundo passo, segundo Martin Lloyd Jones, é o arrependimento. E esse arrependimento que nós também vemos aqui em Êxodo 33, mas eu gostaria de usar outras passagens que falam desse arrependimento. Vá lá em 2 Coríntios 7, verso 8 a 11, por favor. 2 Coríntios 7, verso 8 a 11. Essa passagem é bastante significativa do ponto de vista do que é o arrependimento. 2 Coríntios 7, verso 8 a 11. Diz assim... Eu vou ler. Paulo aqui está explicando da reação dos coríntios à terceira carta que ele enviou. Diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, que não é 1 Coríntios, mas é outra, que nós não sabemos qual é, ela se perdeu, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Veja o verso 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Até aqui, vou chegar até o final. Para Paulo, o sinal do arrependimento tem que ser tristeza. O cristianismo não é feito apenas de alegria, de contentamento e de triunfo, mas o cristianismo, ele também é marcado por uma tristeza segundo Deus, quando a igreja, pela palavra, é convencida da sua situação.
E é por isso que a gente pode falar, e já afirmamos aqui em outras aulas, que não houve um avivamento no Brasil, em larga escala. Porque se essa igreja não se arrependeu dos seus pecados, a gente não pode falar que ela passou por um avivamento, porque é um dos passos imprescindíveis. A igreja brasileira, em larga escala, não se arrependeu dos seus pecados. Porque se ela tivesse arrependido dos seus pecados, da maneira como Paulo fala, segundo Deus, olha, nosso país estaria muito melhor. Porque a gente espera demais o estado do governo, né? Mas em termos sociais, nosso país estaria muito melhor em outros termos. Se só os evangélicos tivessem passado por esse arrependimento em larga escala que Paulo fala aqui. Se só os evangélicos, não estou falando de outros, só os evangélicos. O Brasil não passou em larga escala por um avivamento, pela ausência que a gente percebe desse arrependimento. Fale para mim, qual foi o momento na história da igreja brasileira, que a igreja brasileira, de forma genérica ou em larga escala, se arrependeu? Passado do país. Lembrando que a igreja evangélica se implantou definitivamente do século XIX para cá. Vamos colocar há 200 anos, no espaço de 200 anos, qual foi o momento em que em larga escala a igreja evangélica se arrependeu? Sabem falar? Não aconteceu. Não teve. Você tem alguns momentos isolados, mas em larga escala, não. O avivamento, ele pode acontecer em contextos micro, pequenos, mas o que temos percebido na história dos avivamentos é que quando é um avivamento, ele geralmente toma a característica em larga escala. No Brasil, isso não aconteceu. Aconteceu pontualmente, mas não como um ato visível para a sociedade de uma transformação abrangente na igreja. Ricardo? E quando acontece esses avivamentos pontuais, igual o senhor está falando, o que acontece na maioria das igrejas é rachar. Tem uns que concordam, permanecem, e tem outros que vão e formam outras denominações. Eu não sei, Ricardo, se esses rachas são por avivamentos. Pode ser que desemboque nisso. Mas, no geral, os avivamentos eles tendem a unificar um pouco mais a igreja, trazer mais unidade. É porque, mais ou menos assim, vamos colocar no diálogo entre eu e Geazi. Geazi, nós dois estamos lascados. Então, não é o fato de estar melhor que você, divergir de você. Vamos quebrantar junto e reconhecer Deus, pecamos. Isso gera unidade. Agora, alguns rachas que acontecem no Brasil, tem outros fatores, pode ser esse é um dos fatores. Outros fatores uma liderança desponta na igreja e tem uma liderança maior, um pastor presidente. Aí ele percebe que ali naquele meio ele não vai ter mais espaço do que ele já tem. Ele leva esse grupo para um outro lugar, fala que teve uma diferença de visão, uma mudança de visão, e aí funda outra igreja. É muito comum. Mas pode ser também. A gente teria que olhar exemplos históricos disso. Caminhando então, já chegando ao final da nossa aula, eu queria só trazer falas do próprio... Passa aí para nós, por favor, Dinho. Falas do próprio Martin Lloyd Jones. O arrependimento, ele também passa por compreender que a prosperidade externa não compensa. Aqui está errado, foi erro de digitação. Enfim, que a prosperidade externa não compensa a ausência de Deus. Se você olhar a história norte-americana no século XVIII, que foi o século da independência americana, e no século XIX, que foi a grande expansão ou marcha para o oeste, você verá que foram períodos de muita prosperidade financeira. Você pensar bem, naquela época, nos Estados Unidos, os caras cortaram da costa leste à costa oeste de trem, rasgaram o país no meio por trens. Olha que é um país maior do que o nosso em termos geográficos. Então, em termos de prosperidade financeira, é um país que estava de vento e popa. Só que não compensa a ausência de Deus. Não adianta querer uma economia forte e boa com a falta de Deus no coração. É apenas ilusão. Usar uma palavra mais rebuscada, é simulacro. Segunda compreensão do Martin Lloyd Jones a respeito de quando o avivamento vem, é de que aquelas pessoas que passam por um verdadeiro arrependimento compreendem que nada pode sobrepor
ou está acima do nosso relacionamento com Deus. A necessidade, o desejo, a busca por Deus, por essa comunhão mais íntima com o Senhor, sem exageros, sem radicalizações, as pessoas compreendem que o mais importante para eles é essa comunhão com Deus. Se vai ser próspero financeiramente ou não é secundário, entre outras coisas. E é por isso que eu queria encerrar com uma própria parte do texto do Martin Lloyd Jones, que eu acho que ele está completamente correto aqui. E é essa oração que eu acho que eu e você, crentes no Brasil, hoje, 2019, temos que fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que abra os nossos olhos e nos dê mentes sinceras e honestas e verdade em nosso íntimo. Se Deus atender esse pedido do Martin Lloyd Jones, que ele orou pela Inglaterra durante seu ministério, se Deus atender esse pedido nosso aqui no Brasil hoje, aí nós caminhamos para um avivamento em larga escala. Que Ele tenha primeiro misericórdia de nós, abra os nossos olhos para enxergarmos nossa real situação e nos dê mentes sinceras. A minha pergunta: ao olhar a igreja evangélica brasileira hoje, você acha que isso aí está acontecendo? Ainda não, mas nós temos que pedir. Martin Lloyd Jones orou. Durante o período de sua vida, ele escreveu sobre o avivamento, mas ele em si foi fruto de um avivamento. País de Gales, há alguns que dizem que a família dele veio ou teve influência do avivamento do País de Gales, mas são gerações e gerações que não veem um avivamento, mas elas oraram, e nós temos que orar. Não por nós, pode ser que na nossa geração a gente não veja, né? Mas a nossa igreja, nós esperamos e cremos, e Deus tem confirmado isso, não vai ser uma igreja de apenas uma geração, a gente espera. Talvez os nossos filhos e netos podem ser alcançados por um avivamento. O país que nós oramos, o Brasil que eu quero, já viu aquela entrevista no YouTube? O Brasil que eu quero. Fala de tudo lá, mas o Brasil que eu quero é que passe por isso aí que o Martin Lloyd Jones está orando. Pela misericórdia de Deus, pelos olhos abertos, por mentes sinceras. Pode não ser na nossa geração, pode ser a geração dos nossos filhos e netos, mas temos que orar e pedir, lembrando que Deus pode atender, por que não?